Abre tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. A igreja encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço neste momento maravilhoso que toda palavra, Senhor, que sair da minha boca, ela venha a ser direcionada pelo Teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Fale conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Nós lemos um texto que fala sobre vaso. Nos dias de hoje, nós vemos que há muitos vasos nas casas das pessoas. E hoje dificilmente você vê vaso de barro. Hoje tem o de plástico, tem de cristal, tem vários tipos de vaso que as pessoas utilizam. Para plantar, quase ninguém utiliza mais vaso de barro. As pessoas querem praticidade, as pessoas querem ter algo para armazenar, e não é mais barro. Na época de Jeremias, havia muitos vasos de barro. Para tudo era vaso de barro. Se armazenar grãos, era vaso de barro. Se armazenar óleo, era vaso de barro. Tudo era a base do vaso de barro. E Deus, Ele não deixa de criar alguma coisa para não ser útil na mão dele. Quem hoje em dia criaria alguma coisa para não utilizar? Ninguém. Vai criar por criar? De uma forma ou outra, tu vai utilizar para aquilo que tu está criando. Deus jamais ele iria criar um vaso como eu e você para não utilizar. Jamais Deus ia criar o homem para não utilizar o homem. Pessoas não querem ser utilizadas por Deus. É diferente. Mas Deus o criou para Deus utilizá-lo. E se você for fazer uma menção desta palavra, que Jeremias, ele era filho de Ilquias, ele cresceu na linha sacerdotal. Ilquias era sacerdote da época. E todos esperavam que ele ia ser usado como sacerdote, dar sequência no ministério do pai. E agora nós vemos Jeremias usando a missão, o ministério dele como profeta. Tu imagina um homem a qual nasce para ser usado perante os olhos dos homens de uma forma,
E Deus o cria para usar ele como ele quer. Todos querem que você seja um sacerdote. Teu pai quer que você seja um sacerdote. Todos querem que você siga a carreira, o ministério de sacerdote. E Deus olha para Jeremias e fala assim: mas eu não quero você como um sacerdote. Eu te quero como um porta-voz. Eu te quero como um atalaia. Eu te quero como um profeta. Eu quero te usar de uma forma diferente de que o homem quer. Ei, Deus te criou para Ele te usar. Deus te criou para tu ser um instrumento nas mãos dEle. Ainda que o mundo quer que você seja isso, aquilo, outro, Deus te chamou para tu ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. Ei, não tem coisa melhor do que ser um instrumento usado nas mãos de Deus. É Ele dizer assim: vai, e tu vai, fica, e você fica, e permanece na vontade do Senhor. E quem permanece na vontade do Senhor, Ele não conta derrota, Ele não conta destruição, mas muito pelo contrário, Ele conta vitória, milagres acontecem na vida de um vaso usado nas mãos de Deus. Ei, se você é vaso, começa a glorificar Ele, começa a exaltar Ele, começa a bendizer o nome dEle, porque Ele está aqui nesta noite. Ele te criou, e boas novas Ele vai colocar nas tuas mãos. Jeremias, é muito interessante que tem alguns requisitos do vaso. A Bíblia diz que Deus fala com ele: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Mas Deus já estava falando com ele. Já estava havendo uma conversa entre os dois. Veio a voz: levanta e desce. Primeiro dá a entender que ele estava sentado, ou alguma coisa nesse sentido. E Deus fala: levanta. E após levantar, em vez de subir, não, desce. E quando ele desce, obediente à voz do Senhor, presta muita atenção nisso. Isso requer muita atenção da parte de Deus para o teu coração. O que Deus está falando é muito importante nos dias de hoje que nós vivemos. Pessoas hoje em dia se desviam do caminho do Senhor. Pessoas hoje em dia param de servir ao Senhor por motivos banais, motivos insignificantes. Pessoas hoje em dia, ele não adora ao Senhor da forma que deveria e se param no meio do caminho. Mas por que param no meio do caminho? Por que não prossegue? Por que não continua na chamada e na jornada? Porque é fácil hoje você encontrar com uma pessoa na rua e diz assim: eu sou cristão, Pai do Senhor, sim, mas a maioria que tu encontra, eu estou afastado, eu estou parado no caminho do Senhor, eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Por que que para? Se é tão bom sentir o primeiro amor, por que para? Se é tão bom ver a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações, por que abandona? Por que nós largamos? Eu estou frio espiritual ultimamente, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Ninguém vai, igreja, para uma guerra sem munição. Ninguém vai para uma guerra sem armamento. Ninguém vai guardar uma casa de dinheiro despreparado. Vão colocar os melhores. Sem armamento, sem nada, é peleja perdida. É parar no meio do caminho. É se entregar para o inimigo. Jeremias, ele obedece à voz do Senhor. Ele desce. Quem quer descer? Ninguém.
Mas ele desce. Ninguém quer descer. O descer significa o quê? Deixar a religiosidade de lado. O que é descer? Que Deus fala a Jeremias? Deixar a autoconfiança de lado. O que é descer que ele fala a Jeremias? Deixar a prepotência de lado. Deixar aquela eu sou, eu faço. Ele fala desce. E Jeremias, quando ele desce, é muito interessante que ele desce. Aonde você vai numa casa de oleiro, tem muitos vasos. O que mais tem é vaso armazenado. Tu vai lá na minha loja, lá na minha oficina, lá, o que mais tem é máquina. Tem um que está até enchendo a paciência, tem que jogar fora. Jeremias, ele desce aonde tinha um monte de vasos lindos, porque o oleiro estava fazendo vaso. Mas Jeremias, ele não olha para os vasos que estavam na prateleira. Ele olha para o vaso que estava na mão do oleiro. E ele olha para o oleiro. Pessoas param porque estão olhando para vasos na igreja. Pessoas param porque estão olhando fulano, beltrano, cicrano. Pessoas param porque ficam olhando para o homem. Ei, tira o olho do homem. Olha para o oleiro nesta noite. Não olha para o que está na prateleira. Olha para o oleiro nesta noite. Olha para Jesus Cristo de Nazaré. Se você for ficar olhando para homem, para A, para B, para C, tu vai parar. Mas quando você olha para Jesus Cristo, você quer manter a chama acesa dentro de você. Você quer manter a chama acesa dentro do teu coração. A cada dia você vai mantendo aquela chama acesa e mais vontade de adorar, e mais vontade de glorificar. Você não vai ter vontade de ficar em casa descansando. O teu desejo vai ser: eu quero adorar, eu quero adorar. Eu vou lá para olhar o oleiro. Eu não quero ver vaso em prateleira, eu não quero ver vaso armazenado. Eu quero ser o vaso usado nas mãos do oleiro. Ei, se você é vaso nesta noite, não olha para erro de A, não olha para erro de B, nem qualidade nenhuma. Olha para o oleiro, olha para Jesus Cristo de Nazaré. É olhar para o oleiro, igreja. É olhar para aquele que te chamou. É olhar para o Senhor. Não é olhar para a prateleira e para A, B, C, não. Quer ir até o final? Cutuca o teu irmão e diga assim: olha para o oleiro. Olha para o oleiro. Aleluia a Deus. Fica olhando para A, B, C, D, E, lá, isso, aquilo, outro. Tira o teu foco e olha para Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é digno e é Ele que faz milagre na tua vida. É Ele que opera milagre em nossas vidas. Jeremias, ele obedece, ele desce. E quando ele olha para o oleiro, nos chama muita atenção. É que tem vaso que quebra. E nós vemos que a Bíblia nos declara que Saul foi um vaso que quebrou nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, que Saul vai para uma peleja e ele desobedece à ordem do Senhor. A ordem do Senhor qual era? Destrói os amalequitas e tudo que está junto com ele. E não deixa nenhum lá. E uma outra nação que estava junto, Saul chega e fala: sai vocês aqui, porque vocês ajudaram o povo de Israel quando saiu do Egito, e nós não vamos destruir vocês, vamos destruir só os amalequitas. E a Bíblia nos diz assim que tira aquele povo de lá, e quando tira aquele povo de lá, ele destrói só os amalequitas, e nada escapa das mãos de Deus. E Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, Saul é desobediente, Saul não está ao meu dispor, Saul não me obedece. O ministério dele está rejeitado. Eu não quero mais nada com Saul. Me arrependi de ter colocado ele como rei de Israel.
Um vaso que trouxe desonra. Um vaso que trouxe vergonha. Um vaso que Deus olha e rejeita. Um vaso a qual se sentia prepotente, a qual dominava por ser rei. E Deus não se alegra disso. Observamos que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, fala ali que há uma casa com muitos vasos. E lá tem vasos para honra e para desonra. Tem vasos de ouro, prata, de barro, de madeira. E uns é para honra e outros para desonra. Saul agora nos ensina que ele desonra as coisas de Deus. Faz as coisas do Senhor desordenado. Faz as coisas do Senhor sem estar com obediência no coração. E Deus olha para Saul e fala assim: não quero mais, Samuel. Pode tirar ele da qualificação dele. Mas o que é muito interessante é que Deus ele fala para Samuel que ele desobedece. Abre tua Bíblia comigo. 1 Samuel. Capítulo 15. Versículo 21, 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? E eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Olha só, vaso para desonra. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bem? Está obediente? Está obedecendo? Está obedecendo a voz de Deus? Jeremias, levanta. Desce. Obediência. Renúncia. Pastor Luiz, levanta. Não vou. Pastor Luiz, levanta. Não vou. Pastor Luiz, levanta. Não vou. Cadê a obediência? Saul desobedeceu. A paz do Senhor é muito além do que nós imaginamos. Ei, não desonra a Deus. Obedeça a voz do Senhor. Pessoas dizem assim que leão está extinto. Pessoas dizem assim que girafa está extinta. E tanto animal que está extinto. Nos dias de hoje, o que está extinto é pessoas que estão obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Quando Ele te despertar, escute a voz dEle. Ele tem o melhor para você, para a tua casa, para a tua família. O Espírito Santo de Deus, Ele move no meu coração dizendo, desperta a igreja nesta noite, é hora de começar a ouvir a voz do Senhor, e não dizer assim, faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Ei, Deus está falando todo momento com você. Abre os teus ouvidos espirituais, escute a voz de Deus, levanta e adore Ele. Levante e adore. Saul preferiu o que? Sacrifício. Não espera Samuel, faz um sacrifício desordenado. E nem podia fazer porque ele era rei, não era sacerdote. E Deus fala, eu não quero sacrifício. Tem muita gente que faz sacrifício de tolo.
Tem muita gente que faz sacrifício de tolo. Deus quer obediência. Obedecer à voz do Senhor. Não adianta ficar 2 horas, 3 horas, 10 horas em jejum. E não fala com a tua irmã, não fala com o teu irmão. Sacrifício de tolo. É hora de ouvir a voz de Deus. Fica 2 dias sem comer nada e sem beber, mas não fala com o irmão, não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com o tio, não fala com o irmão em Cristo. Sacrifício de tolo. Deus quer obediência, renúncia. Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe abençoar. Olha para o teu irmão, faz tampa essa brecha. Tampa essa brecha. Não adianta, igreja. Eu, pastor Luiz, eu quero ver uma igreja próspera, eu quero ver uma igreja abençoada, eu quero ver uma igreja com princípios, eu quero ver você sendo abençoado, a tua casa ser abençoada, eu quero ver o teu lar ser abençoado, eu quero ver tua família ser abençoada, eu quero ver teus filhos ser abençoados, eu quero ver onde você colocar a planta dos teus pés ser abençoado, eu quero ver onde você colocar as mãos ser abençoado, mas precisa nesta noite obedecer à voz do Senhor, se perdoa uns aos outros e deixa as bênçãos de Deus ser derramadas sobre a tua vida. Eu não quero título de pastor, eu quero obediência, eu não quero título para nada, eu quero obedecer a voz do meu Deus e ser abençoado para a glória dele. Temos que ser obedientes. Saul foi rejeitado e Deus ainda fala, não quero ele como rei mais. Chega! Não me obedece, o que eu quero com isso? Deus não criou ninguém para não usar. Olha para o teu irmão, Deus te criou porque Ele quer te usar. Deus, Ele quer nos usar, igreja. Tentou usar Saul, não deu certo. Tem hora que nós temos que ir para o Querite. A Bíblia nos declara que Acabe casa com Jezabel. E quando ele casa com Jezabel, Elias já se assusta. Porque Acabe era um rei bom. Mas Jezabel era uma encapetada. E ela é um demônio em vida. Atrapalha o ministério de Acabe. Elias chega no monte, Acabe, segundo a minha palavra, não vai haver chuva sobre Israel durante 3 anos e meio. Qual é a palavra dele? Não é mais Deus falando. É a palavra dele que vale. Já leram isso? Abra bem em 1 Reis. Capítulo 17. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste 3 anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Desobediência. A palavra não é dele. Receba a tua cura segundo a minha palavra? Nunca. Não tenho poder para isso. Posso profetizar, mas quem vai te curar é Deus. Segundo a minha palavra. Sabe o que Deus responde para ele? Então veio a ele a palavra do Senhor. Vai daqui e vai lá e se esconde no ribeirão de Querite, que está diante do Jordão. Querite forma, molde. Preciso te moldar, Elias. Isso é muito bom. Eu mando você fazer as coisas, tu faz. Mas tu vai passar pela forma. Vai passar pelo molde. Porque eu quero você do tamanho certo. Deus nos quer do tamanho certo. Na medida certa. Ele diz assim: vós sois
eu e você, vaso nesta terra, vós sois sal para este mundo e luz. Nós somos sal, somos tempero, nós somos aquilo que Deus manda nós ser. Não podemos ser além do que Deus não quer, senão nós vamos ter que ir lá para o querite. Mas a princípio, se nós guardarmos os mandamentos e a ordem do Senhor, eu sou adorador, eu glorifico meu Deus. Se houve cura, toda honra, toda glória dada ao Senhor. Se houve libertação, toda honra, toda glória dada ao Senhor. Ei, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, é bem verdade. Mas se você tiver Jesus na tua vida, tu vai para o céu junto comigo. Nós temos que ser sal, tempero, não seja além, não seja menos, seja sal nesta terra, igreja. A terra sem um adorador como você, a terra sem um adorador como vocês, irmãs do ciclo de oração, jovens guerreiros, essa igreja que adora, ela é sem tempero. Mas quando você, aonde você passa, pronuncia que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, ei, tu tá sendo um tempero nesta terra. Deus quer te usar, Deus te fez porque Ele quer te usar, é na tua família, na tua casa. Seja temperante na presença do Senhor. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Elias, segundo a tua palavra, então, ó, Jeremias viu o vaso, quebrou e ele fez de novo. Mandou pro querite, forma. Porque lá ele ia ficar do tamanho que Deus queria. Não ia ser um achão. Hoje tem tantas pessoas levando o título de tantas coisas. E no fundo Deus nem usa. Eles pronunciam a palavra dizendo que Deus está falando, Deus nem está falando nada. Pessoas que hoje Deus está falando no meu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Examina primeiro o coração. Eu faço, ó, segundo a minha palavra. Deus falou, então tá, eu vou cuidar de você. Mas tu vai ter que passar pela forma. Só que o interessante é que quando nós passamos pela forma, nós ficamos do tamanho que Deus quer. Nós ficamos na medida que Deus quer. Não tem coisa melhor do que você ser a medida que Deus quer. Elias, ele ficou na medida que Deus queria. E quando ele sai dali, ele vai até a casa de uma viúva. E chega lá, pega uma mulher apanhando lá uns gravetos para fazer um bolo lá e comer. E é bem claro, a Bíblia diz que ela fala assim, ó, só tenho um punhadinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. E vou fazer ali um bolinho e vou morrer. Eu e meu filho. Não tem mais nada. Mas quando uma pessoa ela passa pela forma, assim como Elias passou, ele saiu cheio de poder. Ele já não estava mais o mesmo Elias. Ele já não era o mesmo homem, porque ele viu o preço que ele pagou, segundo a minha palavra, e não era a palavra dele. Deus cumpriu o propósito, porque ele liberou. Deus manteve sem chuva, porque ele liberou a palavra, para ele não ser envergonhado. Mas só que quando ele sai dali, e ele vai para a casa dessa mulher, ela falou assim, ó, só tem um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pãozinho ali, e de repente também um pouquinho de azeite, e vou comer eu e meu filho, e nós vamos morrer. E ele diz assim, não, pode fazer primeiro para mim, eu vou comer, e você não vai morrer não. Não vai faltar farinha na tua panela. E nem azeite na tua botija. Pode fazer, porque agora sim ele era um homem que estava tendo sensibilidade com Deus.
Olha, não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija. Sabe o que é isso, igreja? Eu e você nesta noite poderíamos colocar isso em nosso coração, ser profeta do Senhor, entrar na nossa casa, andar em santidade, perdoando uns aos outros, ainda que nós formos lá para o Querite, quando nós voltarmos de lá, nós vamos voltar do tamanho que Deus quer, aonde nós colocar a planta dos pés será abençoado. Aí você vai dizer para a tua família, não precisa se preocupar, a farinha não vai faltar, não precisa se preocupar, o azeite não vai faltar, ei, não precisa se preocupar, a paz que nós precisamos não vai faltar, é promessa de Deus na nossa vida. Quando nós passamos pelo Querite, igreja, quando nós abrimos a nossa boca, o que nós profetizarmos vai acontecer. Começa a profetizar dentro da tua casa, na tua família, no teu casamento, começa a profetizar vitória no teu ministério, e você vai ver as coisas de Deus acontecer na tua vida. E se alguém falar como você pode fazer tudo isso, é que Deus um dia me mandou pro Querite e me deixou do tamanho certo, e Deus vai te usar. Observamos, igreja, que a nossa maior vontade é ser cheio do azeite de Deus, é ser cheio do poder de Deus. A vontade de um adorador é ser cheio. Sim ou não? Mas Deus, o nosso Senhor, não quer ver você cheio. Sabia disso? Sabia? Gerou dúvida? Deus não quer ver você cheio. Nunca. Deus te fez, não é para ver você cheio. Deus te fez para você ser transbordante. Ser cheio só vai alimentar você. Ser cheio só vai alimentar você. Mas quando tu transborda, quem está do teu lado é abençoado. Quando tu transborda, quem está do teu lado é abençoado. Ei! Quando vai para o Querite e sai do Querite, Deus quer encher de poder, mas Ele não quer que só enche. O que aconteceu com a viúva? Ele transbordou ali, olha, ele transbordou, não faltou a farinha e nem o azeite na botija, não falta. Quem transborda, quem está do teu lado, ele vai sentir paz, ele vai sentir confiança, ele vai sentir bem, ele vai dizer assim, eu estou do lado, é de uma mulher de Deus, eu estou do lado, é de um homem de Deus. Ei, você não foi feito para só ser cheio e só alimentar a tua vida, você foi feito, foi para transbordar, é para transbordar, é para transbordar poder de Deus, igreja. Nós nesta noite temos que guardar esses requisitos no nosso coração, obedecer a voz de Deus, e se tiver que ir pro Querite, vamos pro Querite, porque eu quero transbordar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder de Deus, eu quero ser cheia do poder de Deus. É hora de começar a transbordar a presença do Senhor. Quem crê, diga glória ao nome dele. Pessoas hoje precisam de alimento, sim. Pessoas hoje precisam de roupa, sim. Pessoas hoje precisam de auxílio, sim. Mas o meu pai dizia assim, meu filho, mais vale um amigo do que dinheiro. Quando você tem um amigo, tu tem o que tu precisa. Mais vale um amigo do que o dinheiro. Meu pai falava isso. E a Bíblia nos declara que nós temos que ter obra. Temos que levar alimento? Sim. Temos que levar roupa? Sim. Temos que dar apoio? Sim. Mas veja bem, tem muita pessoa que ele quer só um abraço de alguém cheio de poder. Sabia disso?
Tem muita pessoa que só quer um abraço de uma pessoa cheio de poder. Paulo, Eutico estava lá morto. Ele pregando no 3º andar. Eutico dormiu, caiu. Paulo desceu despreocupado, cheio da unção de Deus. Cheio do poder de Deus. Quando ele desce lá, a única coisa que ele faz, ele dá um abraço no menino. E ele fala, a alma ainda está nele. Quando ele abraça, o menino levanta. Tem muita pessoa que precisa de um abraço, de uma pessoa cheia de poder. Tem muita pessoa que quer ver o poder de Deus transbordar na vida dela e você abraçar ela. Ela saber assim, ó, eu estou sendo abraçada por Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou sendo abraçado pelo Senhor. É muito além, meus filhos, do que nós esperamos. Pessoas hoje em dia necessitam de uma boa palavra, de um conforto. Pessoas precisam no coração algo que aquece a vida espiritual. E isso só vai acontecer quando o vaso está transbordando, quando o vaso está cheio, quando o vaso está cheio da unção. Você abraça uma pessoa, aquela está deprimida, querendo se suicidar, querendo acabar com a vida dela. Quando você vai dar aquele abraço nela, a pessoa revive e ela começa a dizer, eu precisava tanto deste abraço, mas não foi o teu abraço, foi o poder de Deus na tua vida que aqueceu aquela pessoa e ela volta a ter vida novamente, a ter propósito, a ter projetos sobre a vida dela para alcançar uma grande vitória. Seja cheio do Espírito Santo. Ei, você é um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Você é um vaso para ser usada nas mãos do Senhor. Deus, o nosso Senhor, te escolheu a dedo para que você seja cheio do Espírito Santo e aonde você passar, os milagres acontecer e pessoas dizem assim, a sombra de Pedro curava, o avental de Paulo curava, mas você vai dizer assim, as palavras que eu liberei da minha boca, segundo a vontade de Deus, libertou, restaurou, abençoou, curou, e o nome do Senhor foi glorificado. Seja um vaso cheio do poder de Deus. Seja um vaso cheio. Foi lido na leitura oficial que Deus, nosso Senhor, Ele vai te devolver tudo que o inimigo levou, porque Ele está contigo. Não deixa o medo contagiar o teu coração e dizer assim, eu não sei se eu tô com a barriga cheia, o que está acontecendo, mas aquela chama dentro do meu coração está cada vez mais se apagando. Igreja, isso é obra de Satanás sussurrando no teu ouvido. Deus te fez para te usar, Ele vai te usar na tua casa, Ele vai te usar no teu trabalho, aonde tu passar. Não precisa fazer a obra na Argentina, China, onde quiser que vá, não. Faça dentro da tua casa. Você é vaso usado nas mãos do Senhor. Faz no teu vizinho, no teu trabalho, aonde tu passar, transborda a essência de Deus, a qual está dentro do teu coração, ao teu redor, e todos que estiverem ao teu lado serão abençoados, para que o nome do Senhor seja glorificado, e pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, lá vai um vaso de Deus, lá vai um vaso de Deus, lá vai uma pessoa usada nas mãos do Senhor. Ele só o abraço dele me fechou a sepultura, e eu comecei a confiar que verdadeiramente Deus existe. Ei, seja cheio do Espírito Santo e não pare na tua jornada, porque grande é a obra de Deus na tua vida. Entender, igreja, que nós ser vaso. Saul foi vaso para desonra, mas Elias foi para honra. E para te dizer uma coisa, a Bíblia fala sobre 3 arrebatamentos. 2, mas se confirma um nos evangelhos. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Elias, tu imagina um homem, isso é forte. Jesus provou a morte, passou pela cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia.
E ele ressuscitou não em espírito, porque ele comeu peixe e pão com os discípulos. Ressuscitou verdadeiramente. Espírito não come, e ele comeu. Só que Elias não sabe o que é morte. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não provou a morte. Se chegar lá no céu um dia e perguntar o que era a morte, eu não sei o que é isso não. Porque ele não provou a morte. Moisés, Deuteronômio 34, foi morto. Mas até hoje não acharam a sepultura dele. Deus o rebatou. Como assim? Transfiguração, Lucas capítulo 17, fala lá. Que os discípulos viram, quer que eu faça um tabernáculo para os senhores? Elias e Moisés conseguiram identificar que Elias e Moisés estavam juntos lá. Não provou a morte. Tá vendo essa terra aí, Moisés? Tu não vai entrar nela, não. Mas eu passei tanta coisa, não vou entrar, não. Eu tenho uma melhor para ti. Eu tenho uma melhor para ti. Tu não vai entrar ali, não. Ali você vai sofrer ainda. Eu tenho uma melhor para ti. Cheio de poder. Cheio da unção. Cheio da graça de Deus. Seja cheio. Todo o sofrimento que tu passa e que nós passamos será menos doloroso. Porque nós sabemos que o vaso cheio faz coisas maravilhosas. Vamos se colocar de pé. Sarinha.